Você já parou para pensar se o maior obstáculo da sua vida pode estar dentro da sua própria mente? E se eu te dissesse que aquilo que mais atrasa a sua caminhada com Deus não são os inimigos visíveis, nem as feridas que os outros causaram, mas os pensamentos silenciosos que você aprendeu a tolerar? E se eu te dissesse que existe uma prisão invisível, construída com lembranças mal resolvidas, vozes do passado, palavras negativas que você mesmo passou a repetir, e que hoje ainda ecoam dentro de você como correntes que te impedem de avançar? E se eu te dissesse que esse vídeo chegou até você não por acaso, mas como resposta a uma oração que você fez em silêncio, no meio da madrugada, quando ninguém estava ouvindo? Só Deus? Sim. Há um segredo espiritual escondido aqui. E poucos conhecem esse segredo. Poucos entendem que a mente também precisa ser purificada, lavada, consagrada ao Senhor. Poucos sabem que há pensamentos que não vêm de Deus, mas que se alojam como hóspedes espirituais e sabotam sua fé, seu descanso, sua coragem. Mas hoje, você vai descobrir isso. Hoje, Deus vai acender uma luz dentro de você que mostrará claramente o que está contaminado, o que precisa sair e o que pode florescer se você permitir que o Espírito Santo limpe sua mente. Talvez você esteja vivendo um ciclo de estagnação, de ansiedade, de decisões erradas e nem saiba por quê, mas Deus sabe. Ele conhece os labirintos do seu pensamento. Ele conhece as teias emocionais que você criou para sobreviver, mas que agora te sufocam, e Ele quer libertar você disso. Nas próximas palavras, você vai perceber que o campo de batalha mais poderoso da vida espiritual é a mente, e que uma mente suja impede que o coração descanse, que os olhos enxerguem e que a alma confie. Mas não se preocupe, porque o que Deus quer fazer hoje não é apenas te ensinar uma lição, é te purificar por dentro. É te ensinar como identificar os pensamentos que não vêm dele e como expulsá-los um por um. Se você sente que esta mensagem já está te tocando, comente agora mesmo aqui embaixo como primeiro ato de fé: Senhor, limpa a minha mente. Esse simples comentário é como um altar espiritual, um gesto de entrega, um compromisso com o processo de cura que Deus vai iniciar neste vídeo. E se você acredita que esta palavra pode alcançar outras almas que estão vivendo essa mesma guerra mental, curta agora o vídeo. Isso faz com que o YouTube mostre essa mensagem para mais pessoas que precisam ser libertas. Ao fazer isso, você não está apenas ajudando o canal, você está evangelizando. Você está sendo um instrumento nas mãos de Deus e por isso eu já quero te parabenizar. Sim, você mesmo, porque só os que têm fome de transformação dão esse primeiro passo com fé. Agora eu quero te convidar a se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. E não se inscreva apenas por hábito, mas como um gesto consciente, espiritual. Pense, quantas pessoas neste exato momento não têm uma igreja perto de casa, não têm uma comunidade que as acolha, mas têm acesso à internet e encontram nestes vídeos o alimento que falta à alma. Se este conteúdo chega a você como consolo, palavra, direção, então ele também pode ser a resposta para outras pessoas. Por isso, participe, curta, comente, se inscreva, compartilhe. Não como quem assiste, mas como quem faz parte. Antes de começarmos o estudo de hoje, quero te pedir que comente paz em Cristo aqui embaixo. Essa frase vai selar o seu coração com o Espírito de Deus e declarar que este vídeo será para você uma cura profunda. E guarde isso. O penúltimo ensinamento que você ouvirá hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção que você vem buscando há anos. Então agora prepare-se, desligue as distrações, silencie tudo ao redor, porque está prestes a começar um mergulho profundo.
Uma limpeza divina que vai tocar partes da sua mente que você nem sabia que ainda carregava. Vamos juntos? Que o Espírito Santo conduza este momento. O estudo começa agora. 1. A limpeza da mente começa com o reconhecimento da batalha invisível. Há uma verdade que muitos cristãos devotos ainda não compreenderam em profundidade. A maior guerra espiritual não acontece fora de nós, mas dentro da nossa mente. Enquanto você estiver tentando vencer com ações externas, algo que está contaminado no seu interior, sua alma continuará em conflito. Muitos passam anos lutando contra o pecado visível, contra vícios, contra comportamentos destrutivos, mas se esquecem de que tudo isso é apenas reflexo de uma realidade invisível que opera dentro da mente. E esse é o primeiro passo para a limpeza divina. Reconhecer que há uma batalha silenciosa acontecendo nos seus pensamentos. Uma guerra que influencia sua fé, seu ânimo, sua maneira de orar, sua forma de ver a si mesmo e até sua imagem de Deus. A palavra de Deus é clara. Em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo declara algo que deveria estar gravado no coração de cada cristão. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você percebe o que está sendo dito aqui? Existe uma milícia espiritual, uma guerra, e o campo de batalha são os pensamentos. O inimigo das nossas almas sabe que se ele conseguir controlar a sua mente, ele não precisa tocar na sua vida, pois a sua vida seguirá o rumo dos seus pensamentos. Como está escrito em Provérbios 23, versículo 7, assim como imagina em sua alma, assim ele é. É por isso que muitas pessoas oram, mas continuam presas, leem a Bíblia, mas não entendem, vão à igreja, mas não sentem mudança, porque estão tentando viver uma fé profunda com uma mente superficial, contaminada por crenças antigas, palavras destrutivas que ouviram na infância, frustrações acumuladas que nunca foram entregues ao altar. E enquanto isso, o inimigo trabalha nos bastidores sem ser percebido, sussurrando pensamentos que parecem seus, mas não são. Pensamentos como: eu não presto, nunca vou mudar, Deus se esqueceu de mim, nada dá certo para mim, meu tempo já passou, eu não sou espiritual o suficiente. Frases que você repete quase sem perceber, mas que carregam em si o veneno da estagnação espiritual. A primeira estratégia do inimigo é fazer você pensar que esses pensamentos são naturais, que é normal viver com essa carga mental, que é parte da vida. Mas a Bíblia nos mostra outro caminho. Jesus, durante sua tentação no deserto, não combateu o inimigo com gritos, com força física ou com emoção. Ele combateu com a palavra. A cada pensamento distorcido lançado contra ele, Jesus respondeu com verdade espiritual. Está escrito. E aqui está uma chave poderosa. A mente só pode ser limpa quando é inundada com verdades eternas. Mas para isso, é necessário identificar as mentiras que estão ocupando o espaço sagrado da sua consciência. E essa é uma tarefa que exige sinceridade brutal. Você precisa se olhar no espelho da alma e perguntar: que pensamentos estão me afastando da presença de Deus? Que ideias eu abracei como verdades, mas que foram semeadas pela dor, pelo medo ou pela rejeição? Esse processo não é confortável. Limpar a mente é como entrar num cômodo escuro da alma, onde há coisas guardadas há anos, traumas, frases malditas que marcaram sua infância, memórias que você nunca teve coragem de enfrentar. Mas ao abrir essa porta com a luz da palavra,
você começa a enxergar que muitos dos sentimentos de incapacidade, de medo, de paralisação não vêm de Deus. São construções mentais distorcidas. E se você não permitir que o Espírito Santo entre nesse cômodo, ele não poderá organizar aquilo que você insiste em esconder. Lembre-se, não há como expulsar aquilo que você ainda acolhe. Não há como libertar-se daquilo que você ainda protege dentro da mente. Por isso, a limpeza começa com o reconhecimento. Reconhecer que há fortalezas mentais que precisam cair. Que há pensamentos altivos que se colocam acima do conhecimento de Deus. Que há argumentos internos que se tornaram inimigos invisíveis da sua fé. Talvez você esteja dizendo agora, mas eu oro, eu jejuo, eu louvo. Sim, e isso é maravilhoso. Mas de que adianta manter os rituais externos se a sua mente permanece sendo um campo minado? Deus quer habitar em sua mente assim como habita em seu coração. Ele não quer apenas suas emoções no culto. Ele quer seus pensamentos durante o silêncio da noite. Ele quer transformar sua maneira de pensar para que toda a sua vida seja renovada. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dá a base de todo esse ensinamento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note, não diz renovação do coração, mas da mente, porque é na mente que a transformação começa. Se a sua mente for lavada pela palavra, todo o seu ser será redirecionado para o centro da vontade de Deus. Mas se ela estiver presa a ideias do mundo, a traumas não curados, a pensamentos repetitivos e destrutivos, então mesmo que você queira avançar, algo sempre irá puxar você de volta. O mundo tenta nos convencer de que basta pensar positivo, fazer afirmações, buscar motivação. Mas o Evangelho vai mais fundo. Ele nos convida a substituir a mentira pela verdade, a ilusão pela revelação, o pensamento humano pela mente de Cristo. E essa transição exige confronto. Sim, confronto. Você precisará encarar pensamentos que você alimentou durante anos e que hoje te sabotam. Precisará olhar para crenças antigas e dizer: você não me define mais. Precisará substituir a voz da crítica pela voz do Pai. Isso só será possível se você se entregar a esse processo com coragem. A coragem de quem sabe que não foi criado para viver num quarto mental cheio de lixo emocional. A coragem de quem entende que a mente precisa ser um templo e não um depósito de dor. E é por isso que estamos aqui. Porque o Espírito Santo quer te ensinar, passo a passo, como iniciar essa limpeza e manter sua mente como lugar santo, onde a paz de Deus reina. Hoje, Deus quer que você compreenda que o avanço espiritual está diretamente ligado à clareza mental. Que muitas bênçãos não fluem porque você ainda acredita que não é digno. Que muitas portas não se abrem porque sua mente insiste em olhar para o passado. Que muitas orações não são respondidas porque o campo onde a palavra deveria germinar está sufocado por ervas daninhas de pensamentos sujos. Mas isso pode mudar e vai mudar se você permitir. Você está pronto para isso? Está pronto para reconhecer que sua mente precisa de purificação tanto quanto o seu coração? Está disposto a deixar o Espírito Santo tocar em áreas que você nunca permitiu que ninguém tocasse? Então continue comigo, porque a jornada está apenas começando e o próximo passo será ainda mais profundo. 2. A história de Elias e a caverna. Quando a mente entra em colapso espiritual, há momentos na vida de um servo de Deus em que o corpo está de pé, mas a mente está em colapso. Isso não acontece apenas com os fracos ou com os que estão distantes do Senhor. Na verdade, muitos dos maiores homens e mulheres da Bíblia passaram por isso. Elias é um exemplo claro.
O profeta, conhecido por sua fé ardente e autoridade espiritual, viveu um dos episódios mais intensos da Bíblia, a queda interna de quem ainda está servindo, mas já não está suportando a pressão mental. E essa história carrega segredos profundos sobre o processo de purificação da mente. Em 1 Reis, capítulo 19, Elias havia acabado de viver uma das maiores manifestações de poder divino. Ele desafiou os profetas de Baal, orou e viu fogo descer do céu. O povo de Israel foi impactado. Deus havia confirmado seu chamado de forma sobrenatural. Mas logo em seguida, Jezabel, a rainha perversa, ameaçou sua vida. E algo inesperado aconteceu. Elias fugiu. O mesmo homem que enfrentou centenas de falsos profetas, agora corre para salvar a própria pele. Mas o que o fez desmoronar não foi a ameaça em si. Foi o colapso interno que ela provocou. E aqui está o ponto central. Às vezes, o que te paralisa não é o tamanho da luta, mas o estado da sua mente no momento em que ela chega. Elias se esconde numa caverna. E ali, ele entra num dos episódios mais escuros de sua jornada. Ele se isola. Ele começa a alimentar pensamentos negativos. Eu não sou melhor do que meus pais. Já basta, Senhor, tira a minha vida. Veja, não foi Jezabel que venceu Elias, foi sua própria mente que o derrubou. E se isso aconteceu com um profeta, pode acontecer com qualquer um de nós. Porque há momentos em que estamos tão cansados mentalmente, tão desgastados por dentro, que até as pequenas ameaças parecem gigantes. A mente suja pela exaustão espiritual, pelo medo, pelo trauma, não consegue ver a verdade. E é aí que começamos a interpretar a realidade de forma distorcida. Nos sentimos abandonados, fracassados, insuficientes. E tudo isso mesmo depois de termos visto Deus agir. A caverna de Elias simboliza esse lugar onde muitos se escondem quando a mente não aguenta mais. Quantas vezes você, mesmo crendo em Deus, já quis se isolar? Já sentiu que ninguém te entende? Já achou que sua vida não tem mais sentido? Que não adianta continuar? Isso é mais comum do que se imagina e o inimigo sabe disso. Por isso, ele trabalha incansavelmente para desgastar sua mente ao ponto de você implorar para desistir de tudo. Mas Deus também conhece esse lugar. E foi ali, na caverna, que ele foi ao encontro de Elias. O mais belo dessa história é que Deus não repreende Elias com dureza. Ele o chama com doçura. Ele pergunta: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Essa pergunta é muito mais do que uma curiosidade geográfica. É uma confrontação espiritual. Deus estava dizendo: quem te trouxe para esse estado? Quem convenceu sua mente a se esconder? Quem te disse que você perdeu o valor? E Elias, ainda confuso, responde com uma visão distorcida da realidade. Ele diz que está só, que todos os profetas foram mortos, que ele é o último. Mas isso não era verdade. Deus havia preservado outros 7.000 em Israel que não haviam se dobrado diante de Baal. Mas Elias não conseguia mais ver a realidade, porque sua mente estava obscurecida pela dor. Aqui aprendemos uma lição sagrada. Uma mente cansada não enxerga o que Deus está fazendo. Uma mente abatida distorce até as promessas do céu. E por isso precisa ser limpa, restaurada, renovada. Quando o Senhor fala com Elias, ele não grita. Ele não se manifesta no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele vem num sussurro suave. Por quê? Porque quando a mente está em colapso, a alma precisa de um toque de ternura, não de força. Deus sabia que o que Elias precisava não era mais uma demonstração de poder. Era uma restauração interna. Era um reencontro com a verdade. E essa verdade só pode ser recebida em silêncio, na quietude do espírito, na leveza da voz divina. É nesse ponto que o processo de limpeza mental começa a tomar forma. Deus não quer apenas tirar os pensamentos ruins. Ele quer ensinar
você a ouvir a sua voz de novo. A mente limpa é aquela que reconhece a voz do Pai mesmo no meio do caos. É aquela que sabe que a verdade não grita, ela sussurra. Mas, para ouvi-la, é preciso que o ruído interior seja silenciado. É preciso que o eco das mentiras seja substituído pelo som da palavra. E esse processo começa quando, assim como Elias, você tem a coragem de sair da caverna. Quando você decide que não vai mais viver escondido debaixo da sua própria dor. Deus deu uma nova missão a Elias. Ele restaurou o propósito. Ele disse: volta pelo teu caminho. Porque quando a mente é limpa, o caminho se torna claro. Quando a mente é restaurada, a missão é reativada. E talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer com você hoje. Te tirar da caverna. Te lembrar de quem você é. Te restaurar por dentro. Porque você não está só. Você não está no fim. Você não perdeu o propósito. Você apenas precisa calar as vozes que te disseram o contrário e voltar a ouvir o sussurro de Deus. A história de Elias nos mostra que mesmo os mais fortes podem quebrar, mas também nos ensina que Deus nunca abandona os seus no meio da crise. Ele visita a caverna, ele renova a missão, ele cura a mente e ele quer fazer isso com você hoje. 3. Quando pensamentos se tornam fortalezas espirituais e como derrubá-las. Uma das maiores ilusões da vida espiritual é acreditar que todo pensamento é inofensivo, que tudo o que passa pela mente pode ser ignorado ou deixado de lado. Mas a verdade bíblica nos mostra o oposto. Pensamentos podem crescer, criar raízes, se transformar em estruturas internas que moldam comportamentos, emoções e até a fé. A isso, as Escrituras chamam de fortalezas espirituais. E essas fortalezas não surgem do nada. Elas são construídas tijolo por tijolo com cada mentira que o inimigo planta e que você aceita como verdade. A mente humana é um terreno fértil. Tudo o que se planta ali tem potencial de crescer. Mas a grande pergunta é: o que você tem permitido que cresça dentro de você? Muitas vezes, aquilo que chamamos de personalidade difícil, temperamento explosivo ou baixa autoestima, não passa de uma fortaleza mental que foi construída ao longo dos anos com frases como: você nunca será suficiente, você sempre erra, ninguém te ama de verdade, você não é como os outros, Deus não te ouve como ouve os outros. Frases como essas vão se repetindo, se fixando, se enraizando, e quando não são confrontadas, se tornam parte da estrutura do pensamento. Paulo foi muito claro ao escrever aos Coríntios: as armas da nossa guerra são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, isso quer dizer que Deus nos deu ferramentas específicas para lidar com essas estruturas mentais, porque Ele sabe o quanto elas são perigosas. Essas fortalezas não apenas distorcem a verdade, elas impedem o avanço. Porque uma pessoa que vive com uma fortaleza mental erguida dentro de si começa a enxergar a vida por detrás de um muro. Ela interpreta tudo com base na dor, na desconfiança, na insegurança. Mesmo quando Deus fala, ela duvida. Mesmo quando uma bênção chega, ela recusa. Porque a fortaleza faz com que tudo seja filtrado pela lente do medo, da rejeição, do fracasso. E é por isso que muitos não conseguem experimentar a plenitude da vida com Deus, porque estão tentando viver em liberdade, habitando num castelo construído pelo inimigo. Estão tentando confiar, mas a voz da desconfiança é mais alta. Estão tentando crer, mas a voz da dúvida grita por dentro. Estão tentando descansar, mas a voz da culpa os persegue. O pior de tudo é que essas vozes, muitas vezes, foram formadas com base em experiências reais. Pessoas de verdade que te feriram, palavras que você ouviu de quem amava, erros que você cometeu de verdade, situações difíceis que de fato aconteceram.
O inimigo usa essas memórias como material de construção e, com isso, levanta fortalezas. Mas há uma boa notícia. Toda fortaleza pode ser derrubada, e não com força humana, não com esforço psicológico, mas com armas espirituais. Com a palavra de Deus, com adoração, com confissão, com vigilância, com disciplina espiritual, com jejum e oração, com meditação profunda nas Escrituras. Cada uma dessas práticas é uma ferramenta espiritual que quebra pedras antigas. Cada vez que você declara uma verdade bíblica sobre si mesmo, uma rachadura aparece na fortaleza. Cada vez que você rejeita um pensamento que te diminui e proclama o que Deus diz a seu respeito, um pedaço do muro cai. Cada vez que você se recusa a repetir o ciclo da culpa e escolhe o caminho da graça, a estrutura começa a ruir. É por isso que o processo de purificação da mente exige perseverança. Deus não vai fazer essa limpeza no automático. Ele vai te conduzir. Mas você precisa colaborar, precisa observar o que pensa, precisa capturar os pensamentos que entram e discernir sua origem. Precisa declarar: isso não é de Deus, isso não combina com a palavra, isso não vai habitar aqui. E ao fazer isso, você começa a treinar sua mente, não para repetir mentiras, mas para viver na verdade. Lembre-se, pensamento que não é confrontado se torna crença. E crença errada gera comportamento errado. Por isso, antes que seu comportamento mude, sua mente precisa ser libertada. Você precisa se tornar consciente da guerra que acontece em seus pensamentos todos os dias. E precisa entender que pensamentos tóxicos não saem sozinhos. Eles precisam ser desalojados. Imagine sua mente como uma casa. E dentro dessa casa, há quartos onde você esconde mágoas, críticas internas, frustrações antigas. Há janelas que nunca se abrem, onde a luz da graça nunca entrou. Há porões onde se acumulam lembranças dolorosas, cenas que você nunca contou a ninguém, palavras que ainda ecoam como feridas abertas. E durante anos, você aprendeu a viver com isso, a suportar o ambiente poluído, a fingir que está tudo bem. Mas hoje Deus está dizendo: essa casa precisa ser limpa, esse lugar precisa ser meu. Ele não quer apenas visitar sua mente nos cultos ou nas orações. Ele quer habitar aí. E para que ele habite, é preciso remover tudo o que não combina com sua presença. E aqui está uma verdade difícil, mas necessária. Alguns pensamentos que você alimenta não são apenas negativos, são pecaminosos, porque desacreditam da palavra, rejeitam a identidade que Deus te deu, insultam o sacrifício de Cristo. Toda vez que você diz: não sou digno, mesmo depois de ser lavado pelo sangue do Cordeiro, você está anulando o que a cruz fez. Toda vez que você diz: eu não consigo, mesmo depois de ouvir que tudo posso naquele que me fortalece, você está dizendo que sua limitação é maior que o poder de Deus. E isso precisa parar, precisa ser corrigido, confrontado, desfeito. Não com culpa, mas com coragem. Fortalezas são construídas com pensamentos persistentes, mas também são destruídas com pensamentos persistentes. Quando você decide firmar sua mente naquilo que é eterno, tudo ao seu redor começa a mudar. Você começa a dormir melhor, começa a tomar decisões mais sábias, começa a ouvir Deus com clareza, começa a confiar em vez de desconfiar, começa a orar com convicção em vez de ansiedade. Porque a mente limpa gera uma vida limpa. A mente em paz traz paz para o corpo, para as emoções, para o lar. Hoje, Deus quer te dar ferramentas. Quer te mostrar como vigiar os pensamentos, como declarar a palavra, como renovar seu interior todos os dias. Mas antes disso, você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar habitando dentro da fortaleza? Ou vai sair dela, derrubar seus muros e abrir espaço para a presença de Deus? 4.
A renovação da mente como um ato diário de adoração. Muitos cristãos acreditam que a transformação da mente acontece de forma instantânea, como se uma oração bastasse para limpar décadas de pensamentos distorcidos, traumas e crenças equivocadas. Mas a verdade espiritual, revelada nas Escrituras, é muito mais profunda e exigente. A renovação da mente é um processo sagrado, contínuo e intencional. E mais do que isso, é um ato de adoração. Sim, renovar a mente diariamente é uma das formas mais poderosas de adorar a Deus com o nosso ser inteiro. Porque quando escolhemos o que vamos pensar, também escolhemos quem vamos honrar com nossos pensamentos, se a voz do mundo ou a voz do céu. Paulo, escrevendo aos Romanos, não foi vago. Ele disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é apenas uma sugestão, mas um chamado espiritual. E o verbo usado, transformai-vos, está no presente contínuo. Isso significa que não é algo que você faz uma vez e está feito. É algo que você precisa fazer todos os mantintos dias. A cada manhã, você acorda e decide novamente o que vai permitir entrar na sua mente. Porque a mente, se não for preenchida com a verdade, será naturalmente invadida pela mentira. Ela é como um campo. Se você não plantar intencionalmente o que edifica, crescerá o que destrói. E é por isso que tantos, mesmo amando a Deus, vivem ansiosos, confusos, tristes, porque não tratam a mente como um altar, mas como um depósito de qualquer pensamento. Adorar a Deus com a mente é mais do que evitar pensamentos impuros. É alimentar pensamentos santos. É dedicar tempo para refletir na palavra. É pensar sobre as promessas de Deus, sobre sua graça, sobre sua fidelidade. É lembrar, mesmo nos dias escuros, que Ele continua no controle. Isso é adoração. Isso é oferecer ao Senhor um sacrifício racional. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo diz que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o nosso culto racional. E onde começa esse culto? Na mente. Porque antes do corpo obedecer, a mente precisa crer. Antes da boca louvar, a mente precisa reconhecer quem Deus é. Antes das mãos servirem, a mente precisa estar rendida. Sem essa rendição interior, tudo o que fazemos por fora perde o peso espiritual. Por isso, se você quer viver uma fé não profunda, precisa aprender a tornar sua mente um ambiente habitável para o Espírito Santo. Isso não é um exercício emocional, nem uma técnica psicológica. É uma disciplina espiritual. E como toda disciplina, exige esforço. Você precisa observar o que pensa, precisa rejeitar o que não edifica, precisa declarar a palavra sobre si mesmo. Precisa resistir aos pensamentos recorrentes que te acusam, que te enfraquecem, que te fazem duvidar do amor de Deus. Não basta dizer, não vou pensar nisso. É preciso substituir. A mente vazia não se limpa, ela se ocupa. Se você não ocupar sua mente com o que é bom, ela será ocupada pelo que é destrutivo. É como alguém que decide fazer um jejum alimentar. Não basta parar de comer, é necessário substituir por alimentos saudáveis. Do contrário, o corpo enfraquece. O mesmo ocorre com a mente. Não basta parar de pensar em coisas ruins, é necessário nutri-la com coisas boas. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dá uma lista clara. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você percebe? A mente precisa de conteúdo, e esse conteúdo precisa ser selecionado. Deus não faz isso por você, é você quem escolhe. E quando você escolhe aquilo que honra a Deus, isso é adoração. Infelizmente, muitos cristãos ainda tratam a renovação da mente como algo secundário. Acham que ir à igreja, cantar, orar é suficiente.
mas continuam enchendo a mente com séries que banalizam a fé, músicas que exaltam a violência emocional, conversas que espalham julgamento e comparação. Continuam alimentando a alma com conteúdos que contradizem tudo o que dizem crer. E depois se perguntam por que não conseguem sentir a presença de Deus. Por que continuam presos à ansiedade? Porque a paz não dura mais do que algumas horas. Mas a resposta está diante dos olhos. A mente continua sendo abastecida com o que contamina. E uma mente contaminada não sustenta uma fé saudável. Renovar a mente é um ato de coragem, porque exige dizer não para o que agrada à carne e dizer sim para o que fortalece o espírito. Exige disciplina para acordar e declarar verdades em vez de repetir reclamações. Exige humildade para reconhecer que muitos dos seus pensamentos precisam ser transformados. Exige esforço para substituir padrões de pensamento que você carrega desde a infância, mas é nesse esforço diário, nesse sacrifício vivo, que a transformação começa a acontecer. E aos poucos, você começa a perceber as mudanças. As reações se tornam mais suaves, as decisões mais assertivas, as orações mais confiantes, o sono mais tranquilo, a percepção da vida mais clara, porque a mente renovada alinha o coração com o céu. A mente limpa permite que a paz de Cristo governe seus pensamentos. E quando isso acontece, o medo perde força, a culpa perde espaço, a dúvida se cala e a fé se fortalece. Hoje, o Espírito Santo está te convidando a assumir esse compromisso, adorar com a mente, acordar todos os dias e dizer: Senhor, este lugar também é teu. Este espaço dos meus pensamentos pertence a ti. Quero pensar o que o Senhor pensa. Quero ver como o Senhor vê. Quero sentir como o Senhor sente. Essa é a verdadeira transformação. Esse é o culto que Deus procura. E você? Está disposto a fazer da sua mente um altar de adoração? A começar cada dia limpando os pensamentos, trocando a sujeira da alma pelas promessas da palavra? Se sim, então você está no caminho certo, porque quem adora com a mente caminha com clareza, e quem caminha com clareza avança. Na 5, a palavra que você fala molda o mundo que você pensa. Existe um princípio espiritual que muitos cristãos ainda não compreenderam por completo. As palavras que você profere não apenas revelam o que há na sua mente, elas também moldam o ambiente interno onde seus pensamentos crescem. E isso é mais sério do que parece, porque a maneira como você fala, ora, se expressa e até como se descreve diariamente é um reflexo direto do que sua mente acredita. E, ao mesmo tempo, vai aprofundando ainda mais essas crenças, criando uma espécie de circuito espiritual, onde o que você pensa alimenta o que você diz, e o que você diz reforça o que você pensa. Jesus mesmo ensinou isso com clareza em Mateus capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que está cheio o coração, e se a boca fala, a mente processa. Por isso, a purificação da mente não é apenas um trabalho silencioso e interior. Ela precisa da sua voz, precisa da sua confissão, da sua declaração, da sua escolha consciente de dizer o que Deus diz, ainda que a alma esteja cansada e o corpo abatido. Muitos de nós passamos o dia repetindo frases destrutivas sem perceber. Eu sou muito ansioso. Minha cabeça não para, sou péssimo nisso, nada muda para mim, essa situação vai me enlouquecer. E cada vez que repetimos essas palavras, damos um passo para longe da mente de Cristo. A Bíblia nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, versículo 21. E se a língua tem esse poder, imagine o que acontece quando ela se alinha ao que o inimigo diz sobre você. Agora reflita no oposto. Imagine o que acontece quando sua boca se alinha à palavra de Deus. É aí que começa a transformação verdadeira. Quando você escolhe conscientemente declarar:
Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou renovado pela palavra. Meu pensamento é cativo a Jesus. A paz de Deus guarda meu coração e minha mente. Não sou mais escravo da culpa, mas herdeiro da graça. Essas palavras não são apenas afirmações, são sementes espirituais. E sementes, quando bem regadas, transformam completamente o solo. É por isso que a confissão da fé não é apenas um ritual de culto. É uma ferramenta poderosa de limpeza mental. Você precisa aprender a falar sobre você mesmo com os olhos de Deus, a declarar com a sua própria voz aquilo que o céu já decretou a seu respeito. Mesmo que os sentimentos digam o contrário, mesmo que a memória tente te arrastar de volta, mesmo que a circunstância diga que é inútil. Porque quando você fala a verdade de Deus em voz alta, sua mente começa a registrar essa verdade em um nível mais profundo. E com o tempo, os muros internos que pareciam impenetráveis começam a ruir. É aqui que o papel da adoração falada também se torna essencial. O louvor que sai da boca purifica os pensamentos. Porque quando você declara que Deus é santo, justo, misericordioso, poderoso, você reposiciona o centro da sua atenção. E a mente, que antes estava ocupada com medo, preocupação ou raiva, se volta para a presença de Deus. Esse deslocamento é fundamental, porque o pecado, a ansiedade, a culpa e o medo se alimentam da repetição. Quando você fica ruminando o problema, revivendo a dor, recontando a humilhação, a mente fica congestionada. Mas quando você quebra esse ciclo e começa a proclamar louvores, orações, promessas, o ar espiritual muda. A atmosfera mental se transforma. Davi, o salmista, sabia disso melhor que ninguém. Nos momentos mais difíceis, ele falava com a própria alma. Em Salmos 42, verso 5, ele diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus." Davi não esperava que a mudança viesse de fora. Ele conversava com seu próprio interior. Ele declarava a esperança, mesmo quando a esperança parecia distante. E isso é algo que você também precisa aprender. Não espere se sentir melhor para declarar o que é certo. Declare o que é certo para começar a se sentir melhor, porque a mente é treinável e ela será moldada por aquilo que você ouvir com mais frequência, especialmente se for da sua própria boca. Mas aqui vem uma advertência importante. A confissão só tem poder se estiver enraizada na verdade. Não adianta repetir frases vazias de autoajuda se elas não estiverem ligadas à palavra de Deus. O que transforma não é o otimismo, é a Escritura. É por isso que muitos dizem: "Eu sou forte, eu sou vencedor", mas no fundo não sentem nada, porque a mente discerne o que é verdadeiro e só se rende àquilo que carrega a autoridade do céu. Então, em vez de repetir frases prontas, vá à Bíblia. Escolha versículos que falem com a sua dor. Memorize, proclame, declare em voz alta, escreva na parede, anote no celular, leia nos intervalos, ore com base neles, porque quanto mais a palavra for falada, mais ela será crida. E quanto mais for crida, mais será vivida. Você pode começar hoje, agora mesmo. Depois deste vídeo, escolha 3 versículos que falem sobre paz, mente, confiança ou transformação e declare-os pela manhã e antes de dormir. Faça disso um hábito. Ensine sua mente que há uma nova voz governando seus pensamentos. E quando o velho padrão quiser voltar, quando o pensamento sujo tentar invadir de novo, você vai ter algo na ponta da língua. Vai ter uma espada para levantar. Vai ter uma verdade para lembrar. Porque, afinal, você não está tentando vencer com silêncio. Está lutando com a palavra. E a palavra, quando falada com fé, tem o poder de expulsar as trevas mais profundas da alma. 6. O ambiente onde você vive pode alimentar ou intoxicar sua mente.
Um dos maiores erros que muitos cristãos cometem ao buscar a purificação da mente é acreditar que esse processo se trata apenas de algo interno, privado, pessoal. Mas a palavra de Deus nos mostra que o ambiente em que vivemos e as pessoas com quem nos cercamos têm um poder imenso sobre aquilo que pensamos, sentimos e até sobre como interpretamos a voz de Deus. A mente é como uma esponja. Ela absorve o que está ao redor. E se você se expõe todos os dias a palavras destrutivas, influências negativas, estímulos que contradizem sua fé, sua mente, ainda que cheia de boa vontade, será contaminada silenciosamente. A Bíblia é clara e repetitiva ao alertar sobre as companhias que mantemos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo adverte: "Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes." E aqui, ele não está apenas falando de comportamento, está falando de hábitos mentais, de maneira de ver a vida, de lógica espiritual. Se você está tentando purificar sua mente, mas continua se alimentando de conversas tóxicas, conteúdos impuros, críticas constantes, comparações sociais, fofocas disfarçadas de desabafos, então não há renovação verdadeira. Há apenas um desejo que será frustrado todos os dias. Lembre-se, a mente não se protege sozinha. Ela precisa de vigilância. E essa vigilância inclui saber quem você ouve, o que você assiste, onde você habita e com quem compartilha seus pensamentos. Muitos se perguntam por que, mesmo após orar e jejuar, continuam com os mesmos medos, as mesmas inseguranças, as mesmas crises internas. E, na maioria das vezes, a resposta está ao redor, não dentro. O ambiente é carregado de palavras negativas, pessoas que vivem na crítica, no sarcasmo, na vitimização constante. E quando isso se torna o som diário, sua mente começa a se moldar a esse padrão. É por isso que a Bíblia é tão rigorosa quando fala sobre separação. Não no sentido de julgamento, mas no sentido de proteção espiritual. Em Salmos 1, por exemplo, já na abertura do livro está escrito: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores." Ou seja, há uma progressão. Quem ouve depois anda junto e por fim se assenta. A mente se acostuma e, uma vez acostumada, começa a aceitar como normal aquilo que, na verdade, está contaminando lentamente o interior. Se você quer purificar sua mente de verdade, precisa observar com honestidade brutal em que ambientes você tem passado a maior parte do seu tempo. São lugares que exaltam a presença de Deus ou lugares onde o nome dele é ignorado, ridicularizado, esquecido? São ambientes onde há edificação mútua ou onde há competição, orgulho, aparência? E quanto às suas conversas? Você passa mais tempo falando da palavra ou consumindo fofocas, julgamentos e banalidades? Porque a mente vai absorver tudo. E tudo o que ela absorver vai formar, aos poucos, a base de como você se sente, ora e decide. Mas isso não significa viver isolado. Significa viver intencionalmente. Significa escolher ambientes que favoreçam a presença de Deus. Escolher amizades que te levem para mais perto da cruz. Escolher conteúdos que elevem seu espírito. E quando não for possível evitar o ambiente tóxico, como no trabalho, na família ou em compromissos inevitáveis, você aprende a reforçar sua proteção interior. Antes de entrar nesses lugares, você ora. Você declara: "Nada do que ouvirei aqui irá morar em mim." Você filtra com a palavra. Você sai e se lava com louvor, com oração, com leitura. Porque mesmo Jesus andou entre pecadores. Mas sua mente estava tão cheia do Pai que nada dele se contaminava. E aqui entra uma chave prática e poderosa. Você precisa criar um ambiente espiritual no seu lar. A sua casa precisa se tornar um santuário.
E isso não tem a ver com estética ou decoração religiosa, mas com a atmosfera que se constrói ali. A maneira como você fala com os seus, o que você escuta, o que você assiste, os momentos que você reserva para o silêncio, a leitura, a oração, tudo isso molda a sua mente, porque quando sua casa se torna um lugar de paz, sua mente encontra descanso. E quando sua mente descansa, ela escuta melhor, ela sente com mais clareza, ela se torna fértil para as promessas de Deus. E se você mora em um lugar onde o ambiente é difícil, onde a paz parece rara, você pode ser o agente de transformação. Comece aos poucos, acorde e coloque uma música de adoração suave. Leia a palavra em voz alta, declare bênçãos sobre os cômodos, fale com Deus ao caminhar pela casa, coloque versículos nos espelhos, nas portas, nos cadernos. Transforme o lugar onde você vive num espaço onde o céu toca a terra, porque sua mente precisa de um território seguro para se renovar. E esse território começa no ambiente ao seu redor. O Senhor está te chamando hoje a rever com quem você caminha, a repensar os sons que você escuta, a revisar os lugares que você frequenta, porque não adianta buscar uma mente limpa dentro de um ambiente sujo. O Espírito Santo quer habitar com você, mas ele precisa de espaço, de atmosfera, de reverência, de silêncio, de pureza. E quando você começa a alinhar o ambiente ao propósito, sua mente começa a respirar e a presença de Deus se torna constante, não apenas ocasional. 7. Quando o passado se torna um eco constante dentro da mente, há dores que o corpo esquece, mas que a mente ainda repete. Existem feridas que já não sangram por fora, mas continuam abertas por dentro, sangrando em silêncio em forma de lembranças, inseguranças e pensamentos que surgem sem aviso. E muitas dessas feridas vêm do passado, de palavras que marcaram, de rejeições que feriram, de perdas que não foram processadas, de erros que ainda ecoam como vozes de condenação dentro da alma. E é justamente aí que mora um dos maiores desafios da purificação da mente. O passado que não foi perdoado se transforma num presente que continua nos controlando. A mente humana tem uma capacidade tremenda de arquivar experiências, mas ela não arquiva como um histórico neutro. Ela arquiva com emoção. Cada memória significativa vem carregada de sentimento. E se esses sentimentos forem de dor, raiva, culpa, vergonha ou abandono, essas memórias se tornam gatilhos espirituais. A qualquer momento, um cheiro, uma palavra, um rosto, um tom de voz pode ativar aquela memória. E com ela, ressurgem os pensamentos. Você nunca foi bom o suficiente. Você não merece ser feliz. Você sempre estraga tudo. Você vai ser abandonado de novo. E então, a pessoa começa a reagir não ao que está acontecendo no agora, mas ao que aconteceu há anos e ainda vive dentro dela. É por isso que muitos vivem como Nara, a personagem mencionada no início deste vídeo. Por fora tudo parece normal, a rotina está em ordem, o serviço está sendo feito, a fé está presente. Mas por dentro, a mente está contaminada por hóspedes antigos, culpas que nunca foram confessadas, erros que nunca foram realmente perdoados, palavras que nunca foram desfeitas. E esses hóspedes silenciosos drenam a força, minam a coragem, sabotam os passos. Porque como bem nos ensina a Escritura, o que o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Se você ainda pensa como alguém rejeitado, viverá como alguém rejeitado. Se você ainda pensa como quem fracassou, continuará agindo como um fracassado, mesmo que Deus tenha preparado vitória para você. A palavra de Deus nos mostra que o passado não precisa ser um cárcere. Ele pode ser um testemunho. Mas isso só acontece quando a mente é curada, quando as memórias são entregues,
quando as cenas internas são lavadas pela verdade do céu. O apóstolo Paulo é o maior exemplo disso. Ele carregava um passado que poderia ter o destruído, perseguidor da igreja, cúmplice de assassinatos, um homem temido pelos cristãos. No entanto, quando teve um encontro com Cristo, ele fez uma escolha: deixar para trás o que estava atrás. E em Filipenses 3, versículos 13 e 14, ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Note que Paulo não diz que o passado foi apagado da memória, mas ele escolheu não se apegar a ele. Ele não vive mais olhando para trás. Ele decidiu que o passado não teria mais o direito de definir seu presente, nem de limitar seu futuro. E essa é uma decisão que você também precisa tomar. Porque enquanto você continuar revisitando os corredores escuros da sua história, sem levar a luz da palavra, essas lembranças continuarão governando seus pensamentos. E não há mente limpa quando a lembrança ainda carrega veneno. Talvez você se lembre de coisas que ninguém mais sabe. Talvez você tenha cenas na sua mente que ainda causam vergonha só de pensar. Talvez existam erros que você já confessou, mas ainda carrega como se não houvesse perdão. E é justamente aí que entra o poder da graça. Porque a graça de Deus não apenas te perdoa, ela reconfigura o que a mente acredita sobre você. Ela diz: você é nova criatura, o que era velho passou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Mas para que isso se torne verdade viva dentro de você, é preciso deixar de alimentar os pensamentos que te prendem ao que já acabou. A limpeza da mente exige que você olhe para o seu passado com os olhos de Cristo, que você aceite o perdão, que você perdoe os outros, que você libere quem te feriu, que você libere a si mesmo. Porque enquanto houver rancor, haverá ruído. Enquanto houver culpa, haverá voz de acusação. Enquanto houver apego à dor, haverá resistência à cura. E isso precisa terminar hoje. Porque a presença de Deus não pode habitar num lugar onde o passado ainda grita mais alto do que o presente. E não, isso não significa esquecer o que aconteceu, significa resignificar. Pegar aquilo que te feriu e transformar em lição. Usar a memória como testemunho e não como prisão. Olhar para as cicatrizes e ver nelas sinais de superação, não lembranças de queda. E declarar com autoridade espiritual: isso aconteceu, mas não me define mais. Eu fui ferido, mas fui curado. Eu errei, mas fui perdoado. Eu me perdi, mas fui encontrado. Quando essas verdades começarem a habitar sua mente, as vozes antigas perderão força. Os pensamentos serão outros. A paz será possível. Lembre-se, Deus não te chama para apagar o passado, mas para redimi-lo. Ele quer usar até mesmo suas piores lembranças como plataforma para ensinar, restaurar e curar outras pessoas. Mas isso só será possível quando sua mente estiver livre. Quando seu coração parar de sangrar por dentro, quando você deixar de ver o passado como algo maior do que a cruz. Porque não há erro que o sangue de Jesus não cubra, não há memória que o Espírito Santo não possa purificar, e não há mente que não possa ser renovada quando a luz do céu entra com autoridade. Hoje é o dia de entregar essas lembranças, de limpar os corredores internos, de expulsar os fantasmas emocionais, de declarar: meu passado não me define, meu presente é Cristo e o meu futuro é livre. 8. Quando o medo se infiltra nos pensamentos e paralisa a fé. O medo é uma das armas mais sutis e destrutivas que o inimigo usa para contaminar a mente de um cristão. E o mais perigoso não é o medo que nos faz tremer por fora, mas o medo silencioso que se instala por dentro e começa a dominar os pensamentos, as escolhas, as decisões e até a forma como interpretamos a vontade de Deus. Quando o medo
entra na mente. A fé começa a perder espaço, e não porque ela foi arrancada, mas porque foi sendo lentamente empurrada para os cantos do pensamento, substituída por suposições negativas, cenários catastróficos e expectativas carregadas de dúvida. Quantas vezes você já deixou de tomar uma decisão que sabia ser boa por medo do que poderia acontecer? Quantas vezes você já se sentiu paralisado, mesmo diante de uma oportunidade que era claramente uma resposta de oração? Quantas vezes você já sentiu que deveria agir, mas ficou ruminando o "e se"? E se der errado? E se me machucarem de novo? E se não for de Deus? E se eu estiver me enganando? Esses pensamentos, embora disfarçados de prudência, muitas vezes são o reflexo direto de uma mente governada pelo medo. E o medo, quando ocupa a mente, impede que você ouça Deus com clareza, porque o medo grita, enquanto a voz de Deus sussurra. O apóstolo João escreveu uma frase que deveria ser gravada em nossos corações: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. Isso significa que quanto mais você conhece o amor de Deus, menos espaço o medo encontra dentro de você. Porque o medo só se alimenta onde há dúvida sobre quem Deus é. Quando você confia plenamente que Ele é bom, justo, fiel e presente, os pensamentos de medo vão perdendo força. Mas quando há insegurança sobre o caráter de Deus, o medo se fortalece e ele começa a pintar o futuro com as cores do passado. Começa a transformar cada nova etapa em um campo minado. Começa a distorcer até mesmo as promessas, fazendo você pensar que elas servem para todos, menos para você. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel às portas da Terra Prometida. Depois de anos de libertação, milagres, provisões no deserto, eles chegam à fronteira do destino, mas recuam. Por quê? Por medo. Quando os espias voltam da missão de reconhecimento, a maioria deles diz: a terra é boa, mas lá vivem gigantes, seremos derrotados. E o povo que tinha visto o mar se abrir decide voltar atrás. O medo distorceu tudo. O medo fez com que a promessa de Deus parecesse perigosa. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Muitas vezes a bênção está pronta, mas a mente ainda está presa. E Deus não pode entregar algo grande a uma mente que ainda pensa como escrava. Você pode estar orando por uma resposta, por um novo tempo, por uma virada. Mas se o medo ainda governa seus pensamentos, você sempre vai encontrar uma razão para não avançar. Vai dizer que não é o momento, que precisa de mais confirmação, que precisa estar mais preparado. Mas, na verdade, está apenas com medo. Medo de ser ferido, de falhar, de se frustrar. E o medo, quando se instala, não apenas paralisa. Ele cria uma teologia distorcida. Ele faz você interpretar os sinais de Deus com lentes de dúvida. Faz você se apegar à zona de conforto como se fosse um sinal de prudência. Faz você chamar de espera aquilo que, na verdade, é hesitação. Por isso, a limpeza da mente também passa por uma confrontação direta com os medos que te habitam. E não com gritos, mas com verdades. O medo não sai com esforço emocional. Ele sai com luz, com revelação, com conhecimento da palavra. Toda vez que você identifica um pensamento que vem do medo e não da fé, você precisa substituí-lo por uma verdade bíblica. Você precisa declarar: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Precisa repetir até que sua mente comece a acreditar, até que o padrão interno mude, porque o medo é um hábito mental e só se vence com prática espiritual. E não se trata de fingir coragem, mas de treinar o coração para confiar.
de ensinar sua mente que nem tudo o que causa desconforto é perigoso. Que o novo pode ser assustador, mas também pode ser exatamente o que Deus preparou. Que o risco pode existir, mas a fidelidade de Deus é maior. Você precisa aprender a reagir ao medo com oração, não com recuo, com adoração, não com fuga, com passos de fé, não com paralisia. E isso exige confronto diário, porque o medo vai tentar voltar, vai tentar se esconder em pensamentos sutis. Mas você precisa dizer: você não tem mais lugar aqui. Esta mente foi lavada. Esta mente pertence a Cristo. E quanto mais você resistir, mais o medo se enfraquece. Até que um dia você percebe que aquilo que antes te paralisava já não tem mais força. Aquilo que antes dominava seus pensamentos, agora é apenas uma memória de superação. E você começa a viver com leveza, com firmeza, com direção. Porque a mente limpa não se deixa governar pelo medo, ela é guiada pela paz. Como diz Filipenses 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é a promessa, e esse é o próximo passo. Permitir que a paz guarde o lugar onde o medo antes governava. 9. A comparação. Um veneno invisível que distorce a identidade e contamina a mente. Entre todos os inimigos silenciosos que se alojam na mente de um cristão, talvez um dos mais sorrateiros e devastadores seja a comparação. Diferente do medo, que paralisa, ou da culpa que corrói, a comparação se disfarça de admiração, mas logo se transforma em inveja, em frustração, em inadequação. Ela começa com olhares sutis, observações inocentes sobre a vida dos outros, e termina com um abismo interior onde a identidade se esconde e a mente se contamina com pensamentos de inferioridade, competição e angústia espiritual. Vivemos em uma época em que a exposição da vida alheia nunca foi tão intensa. Com um simples deslizar de dedos, vemos conquistas, sorrisos, realizações e sucessos sendo jogados diante dos nossos olhos o tempo todo. E sem perceber, começamos a comparar a plenitude do outro com o bastidor da nossa alma. A mente, já cansada de lutas internas, começa a se contaminar com pensamentos como: eu não sou como eles, minha fé é fraca, minha vida não avança, eu não sou tão usado por Deus como fulano, minha oração não tem o mesmo poder, meu ministério é pequeno demais, minha caminhada é lenta demais. E assim, pouco a pouco, a comparação se instala e começa a roubar a paz. Mas a palavra de Deus nunca chamou os filhos para serem iguais. Deus nunca planejou uniformidade. Ele planejou identidade. Cada um de nós é chamado com um propósito específico, com dons únicos, com um tempo próprio de amadurecimento. A comparação ignora isso. Ela faz com que você desacredite da sua própria história, faz com que você desvalorize o processo que Deus está construindo em você. E o pior, ela faz com que você veja os outros como adversários espirituais, não como irmãos. E uma mente dividida por comparação nunca encontrará descanso. Porque sempre haverá alguém fazendo mais, sempre haverá alguém indo mais rápido, sempre haverá alguém mais visível. E se você deixar que a comparação dite seu valor, nunca encontrará contentamento, nem mesmo no centro da vontade de Deus. A Bíblia é clara sobre isso. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, Paulo escreve: examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Em outras palavras, olhe para a sua jornada. Honre o que Deus está fazendo em você. Valorize o que já foi vencido, o que já foi curado, o que já foi transformado, porque a comparação cega você para os milagres que já estão acontecendo em sua vida.
Ela faz com que você desconsidere a graça que te sustenta todos os dias, em busca de uma aprovação que nem Deus exigiu de você. E o mais trágico da comparação é que ela distorce a maneira como você enxerga a si mesmo e, consequentemente, como você ora, como você age, como você espera. Muitos cristãos vivem frustrados não porque estão fora da vontade de Deus, mas porque estão tentando viver o chamado que Deus deu a outra pessoa. Estão tentando copiar estilos, imitar ministérios, reproduzir dons. Estão se moldando à imagem de quem admiram, em vez de se moldarem à imagem de Cristo. E com isso, a mente vai perdendo clareza, vai se tornando pesada, vai sendo corroída por uma insatisfação crônica. Insatisfação é solo fértil para pensamentos tóxicos. É preciso confrontar esse ciclo, e isso começa com um princípio espiritual simples, mas poderoso. Sua identidade é suficiente. Aquilo que Deus colocou em você é valioso, mesmo que ainda esteja sendo lapidado. O tempo que você está vivendo é necessário, mesmo que pareça lento. A sua jornada tem beleza, mesmo que ninguém mais a veja. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa se comparar com ninguém. Você só precisa ser fiel àquilo que Deus confiou a você. Porque a comparação sempre gera frustração, mas a fidelidade gera recompensa. Jesus contou uma parábola sobre talentos que nos ensina justamente isso. Em Mateus, capítulo 25, ele fala sobre 3 servos. Um recebeu 5 talentos, outro 2, outro 1. Cada um segundo sua capacidade. O que recebeu 5 multiplicou e foi elogiado. O que recebeu 2 também multiplicou e foi igualmente elogiado. O que recebeu 1, por medo e insegurança, enterrou o talento e foi repreendido. Repare que o Senhor não exigiu que o de 2 rendesse 5, nem que o de 1 rendesse 2. O que ele exigiu foi fidelidade. Mas aquele servo se comparou, teve medo e parou. Ele deixou que a comparação matasse seu senso de valor. E muitos hoje vivem da mesma forma, enterrando seus dons porque acham que são pequenos demais perto dos dons dos outros. Se a sua mente está contaminada por esse tipo de pensamento, é hora de limpar, de declarar que você é suficiente no Senhor, que o tempo de Deus na sua vida não está atrasado, que o que é pequeno hoje pode ser grande amanhã se for regado com fidelidade, que não importa o que o outro está vivendo, importa o que Deus está construindo em você. Você não está competindo com ninguém. A corrida da fé é pessoal. A linha de chegada é Cristo. O ritmo é o Espírito Santo. E quando você entende isso, a mente se acalma. O pensamento desacelera. A comparação perde sentido. E o contentamento floresce. Hoje Deus quer que você se reconcilie com a sua história, com o seu ritmo, com os seus processos, que você pare de olhar para os lados e comece a olhar para o alto. Porque enquanto você se compara, você se perde. Mas quando você se aceita do jeito que Deus te chamou, você avança. 10. Sua mente é território sagrado. A morada do Espírito Santo precisa ser limpa. Há uma verdade bíblica tão profunda que, se fosse verdadeiramente compreendida e vivida, mudaria completamente a forma como tratamos nossos pensamentos. A mente de um cristão não é apenas um espaço pessoal, ela é território sagrado, um lugar onde o Espírito Santo deseja habitar, inspirar, conduzir. A mesma presença divina que se manifestava no Santo dos Santos no templo, agora deseja repousar dentro de nós, inclusive na nossa consciência, nos nossos pensamentos, nos nossos processos internos. E por isso, manter a mente limpa não é só uma questão emocional, é uma exigência espiritual. O apóstolo Paulo declara com autoridade em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19:
Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se o corpo é templo, a mente é o altar, o lugar de sacrifício, de revelação, de escuta. E como qualquer altar, ele precisa estar limpo. Imagine o templo do Antigo Testamento. Ninguém se aproximava do altar com sujeira, com descuido, com irreverência. Havia rituais de purificação, havia zelo, havia temor. Mas, infelizmente, muitos hoje tratam sua mente, esse altar espiritual, como se fosse um lugar comum, um espaço onde qualquer pensamento pode habitar, onde qualquer lembrança pode permanecer, onde qualquer sentimento pode se aninhar sem ser confrontado. Mas o Espírito Santo não divide espaço com sujeira. Ele é santo, ele é sensível, ele é paciente, mas também é justo. E embora ele não abandone seus filhos, ele não se manifesta plenamente em uma mente que se recusa a ser purificada. Uma mente cheia de pensamentos de raiva, vingança, lascívia, ciúmes, orgulho ou autocomiseração não é um ambiente propício para ouvir Deus com clareza. É como tentar captar a voz de alguém em meio a uma tempestade. Deus fala, mas os ruídos mentais abafam. Deus direciona, mas a mente confusa se perde. Deus chama, mas a consciência pesada hesita em responder. É por isso que a limpeza da mente é também um gesto de reverência. É dizer ao Senhor: eu reconheço que esse espaço é teu. Eu não quero que a minha mente seja morada de pensamentos que ofendem a tua santidade. Eu quero que o Senhor tenha liberdade aqui. E quando você começa a tratar seus pensamentos como parte do culto, tudo muda. Você deixa de pensar por impulso e passa a pensar com propósito. Você deixa de tolerar o que é destrutivo e passa a vigiar cada ideia que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse nível de vigilância exige disciplina espiritual. Assim como você limpa sua casa, organiza seu quarto, prepara a mesa para receber alguém importante, você também precisa preparar sua mente para receber o Espírito. Isso significa cortar ciclos de ruminação mental, rejeitar pensamentos recorrentes que geram culpa, silenciar acusações internas e, sobretudo, alimentar o pensamento com louvor, gratidão, adoração, promessas da palavra. A mente limpa é como um incensário que nunca deixa de subir aroma suave até o trono de Deus. E quando isso acontece, a presença dele não apenas visita, ela permanece. A mente é também o lugar onde nascem os propósitos. E Deus não revela planos grandes a uma mente pequena. Não porque ele não queira, mas porque a mente desorganizada não teria estrutura para sustentar uma visão celestial. Você quer crescer? Quer avançar? Quer ser usado por Deus com mais intensidade? Então sua mente precisa estar pronta para isso. Porque o que Deus tem para fazer através de você vai exigir decisões rápidas, respostas firmes, discernimento apurado e uma consciência livre de vozes estranhas. E tudo isso começa com um ambiente interno onde o espírito se sente em casa. E talvez seja justamente por isso que você tenha sentido tanta inquietação nos últimos tempos. Porque Deus está te chamando para um novo nível de intimidade, mas a mente precisa ser alinhada primeiro. Ele quer se mover através de você, quer liberar novas ideias, novos projetos, novas estratégias, mas a mente precisa estar limpa para que ele possa plantar o que vem do céu. Nenhuma semente frutifica em solo contaminado. Por isso, o processo de limpeza é também um preparo para colheitas futuras. Deus não limpa por estética, ele limpa porque está prestes a derramar algo novo. Então hoje, diante de tudo o que já foi dito, receba esta revelação. A sua mente não é apenas sua, ela pertence a Deus. Ela é morada, ela é altar, ela é território santo. E como todo território sagrado, ela precisa ser protegida.
contra o pecado, contra o medo, contra a distração, contra o excesso, contra a incredulidade. A mente protegida se torna uma torre de vigilância espiritual. E nessa torre, o Espírito Santo fala, direciona, corrige, conforta, revela. Seja zeloso com esse lugar. Não permita que qualquer pensamento entre. Não aceite viver com ruídos internos. Não se conforme com uma mente que sobrevive em vez de adorar. Você foi criado para pensar com clareza, para meditar com profundidade, para raciocinar com sabedoria, para discernir com unção. E tudo isso começa quando você permite que o Espírito Santo limpe e habite. Conclusão. A partir de hoje, sua mente será um território santo. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: você é diferente. Sim, porque a maioria das pessoas não suporta o silêncio interior. A maioria foge da confrontação espiritual. A maioria para no meio do caminho, mas você chegou até o fim. E isso não é um detalhe, é um sinal. Um sinal de que o Espírito Santo encontrou em você um coração disposto, uma alma sensível, uma mente que já começou a ser transformada. Durante todo esse vídeo, você foi conduzido a lugares profundos, foi confrontado com verdades que talvez nunca tenha ouvido com tanta clareza. Descobriu que seus pensamentos não são apenas pensamentos, eles são portas. E que essas portas, se forem mal cuidadas, permitem a entrada de vozes que distorcem sua identidade, bloqueiam sua fé e sabotam sua caminhada com Deus. Mas agora você sabe, e quem sabe não pode mais fingir ignorância. Você aprendeu que a mente precisa ser limpa diariamente, que ela é um campo de batalha invisível, onde o inimigo tenta construir fortalezas silenciosas. Que memórias antigas, se não forem redimidas, voltam como vozes que acusam. Que o medo, a comparação, a culpa e a exposição contínua ao caos externo podem transformar a mente num cativeiro, mesmo quando o corpo já está liberto. Mas também descobriu que há uma saída. E essa saída não está nos métodos humanos, está no Evangelho, está na palavra. Está na presença viva e real do Espírito Santo, que deseja todos os dias purificar sua consciência, renovar seus pensamentos e habitar na sua mente como Senhor e Rei. Você não precisa mais ser escravo dos pensamentos que te prendem. Você não precisa mais conviver com as vozes que te diminuem. Você não foi chamado para sobreviver à vida espiritual. Você foi chamado para florescer nela. E essa transformação começa pela decisão de proteger a sua mente como quem protege um altar, de selecionar com zelo o que entra, de confrontar com coragem o que já está enraizado, de substituir o ruído pelo louvor, a mentira pela verdade, o medo pela fé, o peso pela paz. Mas tudo isso depende de uma escolha sua, uma escolha que ninguém pode fazer por você. A limpeza da mente não acontece por acaso. Ela começa com um posicionamento espiritual, o reconhecimento de que sua mente é território sagrado e que a partir de hoje nenhum pensamento terá o direito de permanecer aí sem ser filtrado pela luz da palavra. Por isso, eu quero te convidar agora a fazer um ato de fé. Não é simbólico, é espiritual. Se você sentiu que esta mensagem falou diretamente com você, escreva nos comentários a frase: minha mente é território santo. Só o Espírito Santo habita aqui. Não escreva por rotina. Escreva como quem sela um pacto, como quem diz ao céu, ao inferno e à sua própria alma: a partir de agora, meus pensamentos pertencem a Deus. E mais, vá até os comentários de outros irmãos que escreveram a mesma frase e declare sobre eles. Você vai conseguir. Deus vai te renovar por dentro. Porque essa jornada não se percorre sozinho. Essa limpeza se fortalece quando há comunhão, intercessão, encorajamento mútuo.
Você não é o único lutando contra pensamentos tóxicos, mas talvez seja um dos poucos dispostos a vencê-los. Se este vídeo tocou você de forma especial, curta agora. Isso não é vaidade digital, é estratégia espiritual. Quanto mais curtidas, mais o algoritmo entende que esta mensagem é relevante, e quanto mais relevante ela for, mais pessoas que estão presas em pensamentos destruidores serão alcançadas. E através de um simples clique, você pode ser o canal que Deus usa para iniciar uma cura profunda na mente de alguém que você talvez nunca conhecerá, mas que será tocado por sua obediência. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora, não para aumentar números, mas para fortalecer o elo espiritual que Deus está construindo entre você e este conteúdo. Muitos usam vídeos como este como apoio espiritual em lugares onde não há igreja, onde não há discipulado, onde não há pastoreio. Este canal tem sido uma fonte de luz para muitas mentes cansadas, e você pode fazer parte disso. Faça parte da comunidade dos que buscam viver com uma mente limpa, uma consciência em paz, uma alma cheia da presença de Deus. E eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui. Você faz parte de um grupo seleto, o grupo dos que não desistiram, o grupo dos que decidiram mergulhar fundo, o grupo dos que escolheram ser curados, mesmo quando isso exige confronto. Você é um dos escolhidos, e a partir de hoje, a sua mente será diferente. Você começará a perceber que os pensamentos mudaram, que a presença ficou mais forte, que a oração flui com mais clareza, que o sono é mais leve, que a fé é mais firme, porque onde há limpeza, há liberdade. E agora, quando este vídeo terminar, não saia correndo para outra distração. Fique em silêncio. Permita que a música que toca ao fundo leve seu espírito a um lugar de adoração e gratidão. Use esses minutos finais para dizer ao Senhor, com as suas próprias palavras: obrigado por ter me encontrado aqui. Obrigado por ter limpado o que eu mesmo não conseguia limpar. Abrace o silêncio como quem abraça a presença. Permaneça conectado, porque o Espírito ainda está aqui, e Ele não terminou. Esta é apenas a primeira de muitas renovações, porque quem vive com a mente em Cristo nunca mais volta a ser o mesmo.